Olá pessoal, vamos começar aqui mais uma aula. Hoje nós vamos falar aí do reino Monera. O reino Monera é o reino a que pertencem as bactérias. Tá? Vamos lá, as características, né, do reino Monera. O reino Monera é formado de organismos que são procariontes, organismos que têm células procariotas. É o único reino de seres vivos que tem essa característica, né, organismos procariontes. Os organismos do reino Monera são unicelulares, são formados de uma célula só. Algumas vezes essas células podem se associar em colônias. Dentre esses organismos, nós temos aqueles que são heterótrofos, né, incapazes de produzir o próprio alimento, e os autótrofos, que conseguem produzir o alimento por fotossíntese, quimiossíntese, outro tipo de processo desses que consiga produzir glicose, né, que é o alimento fundamental. Dentro do reino Monera se enquadram as bactérias e outros organismos semelhantes a bactérias, como é o caso das cianobactérias, antigamente chamadas cianófitas, cianofícias, algas azuis, algas verde azuladas. Os PPLO, organismos como os da pleuropneumonia, também chamados micoplasmas, e as rickétsias. Tá? Claro que a gente vai dar muito mais importância às bactérias propriamente ditas, e um pouco também de importância aí para a cianobactéria. Mas vamos falar do PPLO, vamos falar da rickétsia também, para vocês terem informação sobre eles. Bom, a primeira informação sobre as bactérias é a forma que as células podem apresentar e as colônias que elas podem formar. Então, existem bactérias arredondadas, são chamadas de cocos, bactérias mais alongadas, chamadas de bacilos ou bastonetes, bactérias em forma de vírgula, chamadas de vibriões, e bactérias em espiral, né, chamadas espirilos ou espiroquitas. Essas bactérias podem se associar em colônias. É mais comum a colônia de cocos, mas existem colônias de bacilos também, por exemplo. Então, dois cocos juntos formam um diplococo. 4 cocos, não está representado aqui, formam uma tétrade. 8 cocos formam uma sarcina. E muitos cocos, né, presos em linha dessa maneira, né, formam o streptococo. E parecendo um cacho de uva, um estafilococo. Toma cuidado, tá? Streptococo, estafilococo. Os alunos costumam cair na pegadinha, porque o pessoal coloca em prova assim: os cocos estão em fila. Os cocos estão em fila. É um estafilococos? Não, não é estafilococos, não. Os cocos estão em fila é um streptococo. Toma cuidado. Tá? Aqui do lado nós temos uma imagem de microscopia eletrônica, né, mostrando aí um bacilo ampliado. Você tem inclusive a dimensão dele, 1 micrômetro aí de largura, né? 1 micrômetro é 10 a menos 6 do metro, e mais ou menos aí no olhômetro aí, uns 2,5, 3 micrômetros de comprimento, né? Então esse é um bacilo. Aqui nós temos um outro bacilo, mostrando aí as principais estruturas da célula bacteriana, que nós vamos estudar nessa ordem, tá? Número 1, então, está indicando a membrana plasmática, a membrana celular. Externamente, né, nós temos a parede celular. Depois nós temos aqui o mesossomo, que é uma dobra da membrana plasmática. Existem algumas dúvidas aí, tá, gente, a respeito de mesossomo, depois nós comentamos. Os ribossomos espalhados aí no citoplasma, os ribossomos livres, né, espalhados no citoplasma, é a única organela citoplasmática que existe em célula procariota, tá? Célula procariota não tem citoesqueleto, não tem mitocôndria, não tem retículo endoplasmático, não tem lisossomo, centríolo, nada disso. A única organela que ela tem é o ribossomo. Então, dessa maneira, o ribossomo é a única organela presente em todos os tipos celulares. O número 5 é o material genético, DNA. O DNA das bactérias é um DNA circular. Aqui ele está embolado, né? Mas ele é um DNA circular, não associado com proteínas. Guardem isso, importante. DNA circular não associado com proteínas. Ao contrário do DNA nosso, que é um DNA de células eucariotas, que é um DNA filamentoso associado com proteínas chamadas estonas. Então aqui não tem proteína, tá? É um DNA circular. E aqui do lado um outro pequeno DNA circular, né? Percebo aqui, ele fecha aqui, forma
estrutura contínua, né? Essa é que é a ideia de DNA circular, tá, gente? Não quer dizer que tem que ser um desenho de um círculo, não. Não associado a proteínas também, esse DNA aqui do lado, então, é chamado de plasmídio. Perfeito? Então, membrana plasmática, parede celular, mesossomo, ribossomos, nucleoide, né? Nucleoide, que é onde está o material genético. O pessoal costuma usar o nome nucleoide. Tem gente que prefere não usar nada, tá? Fala só DNA bacteriano e pronto. Tem gente que usa o nome nucleoide. E aqui o plasmídio, né? Também chamado de epsomo. Tá? Bom, agora vamos detalhar o funcionamento e a função de cada um deles. Então, número 1 é a membrana plasmática. Como toda membrana plasmática, ela é formada de lipídio e proteína. Ela não tem colesterol, tá? Os eucariotos não têm esteroides, então não tem colesterol nessa membrana plasmática. E tem as funções típicas de membrana plasmática, né? Limite da célula, contenção do citoplasma, transporte, mas tem na sua face interna as enzimas que participam do processo de respiração celular, produção de energia. Então a membrana plasmática bacteriana tem também a função de produção de energia. A parede celular, que é um envoltório, né, um extra, quase todas as bactérias possuem, algumas não, é formada de peptídeo glicano ou mucopeptídeo, tá? Que é uma mistura de proteína e carboidrato. Nós vamos detalhar essa parede celular daqui a pouco, tá? Então é mucopeptídeo, não é celulose não, hein? Por favor. O mesossomo é uma dobra da membrana plasmática com função de produzir energia, é um local que concentraria enzimas respiratórias e participação também na divisão celular. Tem essa interrogação aqui porque há dúvidas sobre o mesossomo, tá? Algumas pesquisas indicam que talvez o mesossomo não exista, ele seja um dobramento da membrana que é formado quando o material é preparado para exame. Mas tem outras pesquisas que falam que existe, então existe uma certa dúvida, né, em relação ainda ao mesossomo, tá? Uma controvérsia. Então, por enquanto, guarda dessa forma, porque se aparecer em prova, vai aparecer dessa forma. Ribossomos. Ribossomos fazem a síntese de proteínas, né? Você sabe, eles se ligam aos RNAs mensageiros, né? E formam os poliribossomos e produzem as proteínas. O ribossomo de bactéria é um pouco menor que o ribossomo da célula eucariota e é do mesmo tamanho dos ribossomos que estão nas mitocôndrias e também nos cloroplastos. O que é uma evidência, né, que mitocôndrias e cloroplastos são bactérias que passaram a viver dentro das células. Isso é uma das grandes evidências que existe. O DNA do nucleóide armazena informação genética. Na maioria das bactérias é uma molécula circular de DNA, não associada com proteínas, já expliquei isso, tá? A maioria é uma molécula, tem casos que são duas, tá? Mas a maioria é uma molécula de DNA circular. E o DNA do plasmídio é um fragmento de DNA extranucleóide, tá? Sendo um fragmento de DNA, ele pode conter qualquer tipo de gene, gene estrutural, gene de metabolismo, qualquer tipo de gene. Agora, tem dois genes que, quando estão presentes no plasmídio, eles têm uma importância maior, tá? A gente leva mais em consideração, que é um gene chamado fator F e um gene chamado fator R. Fator F é fator de fertilidade, permite a bactéria reproduzir-se sexuadamente. E o fator R é um fator de resistência a antibióticos. Nós vamos estudar os dois e vamos falar um pouquinho dos dois mais para frente. Aqui está uma outra representação de bactéria, mostrando as estruturas que eu falei, né? A membrana plasmática, a parede celular, tá? Externamente à parede celular pode existir uma cápsula gelatinosa, algumas bactérias têm isso, e inclusive é muito importante. Os pneumococos, por exemplo, existem aqueles que têm cápsula e os que não têm cápsula. Os que têm cápsula são os que causam pneumonia, certo? Ribossomos, DNA do nucleóide, plasmídio, né? Agora aqui umas novidades. A citosol, gente, é o líquido citoplasmático, né? O hialoplasma, que a gente chama, né? Matriz citoplasmática. Fímbrias são pequenos fios de proteína, prolongamentos que existem em algumas bactérias, e os flagelos são prolongamentos maiores,
tá? De proteína. Toma muito cuidado, porque esse flagelo é uma estrutura de locomoção, mas não é aquele flagelo do espermatozoide, por exemplo. Tá? Flagelo do espermatozoide se origina a partir de centríolo. Bactéria não tem centríolo. Tá? Então, isso aqui é um fio de proteína, não é a mesma coisa que a gente observa nas células eucariotas. E aqui o detalhe da parede celular. Né? Tá aqui em inglês, mas não preocupa com isso não. Tá? Aqui, ó, parede celular, nós vamos ter proteínas em azul, tá? Lipídios, né, representados aqui, aquela representação clássica de fosfolipídio, né, parecendo um pirulito, né, bicamada. Uma proteína chamada porina, que forma um poro na membrana, e lipopolissacarídeos, né, quer dizer, polissacarídeos combinados com lipídios, certo? Bom, então vamos ver. Todo tipo de bactéria, ela tem a membrana plasmática, está aqui, ó, bicamada lipídica, com proteínas incrustadas. Todo tipo de bactéria tem essa membrana plasmática, aqui chamada de membrana citoplasmática. Né? Bom, por fora da membrana, certo? Existe um espaço e existe a camada de peptídeo glicano, mucopeptídeo, que é a parede celular. Então, nessas bactérias aqui da direita, só tem os peptídeo glicanos. Na bactéria aqui da esquerda, né, tem o peptídeo glicano, lipoproteínos e uma outra membrana, uma membrana externa, lipoproteica, com porina, proteína incrustada também, lipopolissacarídeos. Então, essa bactéria da esquerda, ela tem uma parede mais complexa. A bactéria da direita tem uma parede mais simples. Tá? Bom, isso ao microscópio, usa-se uma técnica chamada técnica de Gram, onde coloca-se um corante, né, um corante violeta nas bactérias, depois ele é removido parcialmente, né, com um solvente, e aí o que acontece? Nas bactérias que só tem o peptídeo glicano, o corante violeta gruda e o solvente não consegue remover. Quando você olha no microscópio, você vê essas bactérias, esses pontinhos escuros, então esses pontinhos violeta são as bactérias, certo? E tem um diplococo aqui, inclusive. Né? Muito bem. Agora, essa outra aqui, ela tem uma camada lipídica. Quando se aplica o solvente, se aplica o corante roxo, depois se aplica o solvente tira essa camada lipídica. E aí tira grande parte do corante roxo. Tá? E aí ela se mostra ao microscópio como pontos avermelhados. Tá? Então, esse tipo de bactéria que retém o corante roxo é chamada gram-positiva. O que não retém, fica vermelho no microscópio, é gram-negativa. Tá? Gente, juntando isso com a forma da bactéria, isso é muito importante para o médico, né, para o profissional de saúde. Porque esse exame aqui é rapidíssimo, isso aqui é feito em minutos. Então, quando você tem um paciente lá com uma tosse lá persistente, você quer saber que bactéria que está causando aquilo, se é que é uma bactéria, né? Então, retira-se o material, coleta-se o material, escarro, por exemplo, né, do paciente, coloca na lâmina do microscópio, põe o corante violeta, lava com o solvente e olha no microscópio. Isso é rápido, isso é 15 minutos, certo? Muito rápido. E aí você percebe se são diplococos gram-positivos, né? Ou se são cocos gram-negativos. Então, isso dá uma orientação para o médico de qual pode ser esse agente causador do problema, tá? Ele não vai ter certeza ainda, tá? Com essas informações aí, ele não tem certeza ainda, mas ele te dá uma informação, tá? Olha, pode ser tal bactéria é sensível a tal antibiótico, então vou receitar tal antibiótico para o paciente. Então, ele te dá um grau maior de certeza, né, no diagnóstico e, né, quando for indicar aí um medicamento. Muito bem. Em relação ao metabolismo energético, o reino Monera, dentro do reino Monera, tem bactérias autótrofas, que fazem fotossíntese tradicional, quimiossíntese, fotorredução, e tem bactérias heterótrofas, que fazem fermentação, respiração aeróbica e anaeróbica. Ou seja, os 6 processos fundamentais de obtenção de energia existem dentro das bactérias. De maneiras que,
Para classificar as bactérias em relação ao metabolismo energético, a gente prefere usar um outro critério, que é o critério uso do oxigênio. Tá? Como que essas bactérias utilizam o oxigênio? Então, nós temos, assim, 3 tipos de bactérias. Tá? Bactérias anaeróbicas estritas, ou, se você quiser, restritas, que não utilizam oxigênio no metabolismo de jeito nenhum. Inclusive, elas podem morrer na presença de oxigênio, como é o caso da bactéria do tétano. Por isso é aquele costume de lavar ferimentos superficiais com água oxigenada. Ferimentos superficiais, tá, gente? Ferimento profundo não adianta, não. Então, ferimentos superficiais você lava com oxigenada, a oxigenada quebra, libera oxigênio e ajuda, então, a combater essas bactérias, tá? Ajuda, tá certo? Quer dizer que vai eliminar, com certeza, não. As anaeróbicas facultativas são aquelas que, se tiver oxigênio, elas usam. Elas podem usar oxigênio no metabolismo. Se não tiver oxigênio, então elas vão fazer um processo anaeróbico aí, como a fermentação ou como a respiração anaeróbica. Tá? Agora, a bactéria aeróbica é aquela bactéria que usa oxigênio, né? Precisa do oxigênio, faz respiração celular aeróbica, né? Que é o processo que produz maior quantidade de energia. Ok? Então, bactérias anaeróbicas restritas, facultativas e aeróbicas. Reprodução de bactéria. 99% das vezes, as bactérias reproduzem assexuadamente por cisciparidade. Como é que é isso? Duplicam o DNA, separam, né, as 2 moléculas de DNA duplicadas, a célula divide, aí é que o pessoal acredita que participa o mesossomo, outros já discordam, né? A célula divide, forma 2 bactérias filhas com o mesmo DNA da bactéria mãe, uma vez que teve uma duplicação de DNA. É quase uma mitose, né? A gente diria assim, isso é uma mitose. É quase uma mitose. Só não chamamos de mitose porque não tem aquelas fases, próximo, metástase, análise, telófilo, não tem nada disso, tá? Mas, basicamente, a ideia é aquela, tá? Uma célula dá origem a 2 idênticas a ela. E aqui nós temos uma Neisseria, uma bactéria do gênero Neisseria, terminando aí esse processo aí de divisão, tá? Formando 2 bactérias, inclusive, após a divisão, essas 2 bactérias arredondadas, né, podem ficar juntas, né, formando uma colônia de bactérias. Tá? Reprodução sexuada, ou seria melhor dizer, processos sexuados que acontecem em bactérias. Tá? Processos sexuados. Vocês vão ver que normalmente não aumenta o número de bactérias, certo? São processos sexuados. O primeiro processo é o processo de conjugação, certo? Processo de conjugação. Basicamente é isso aqui, ó. Uma bactéria que tem plasmídio passa o plasmídio para outra bactéria, desde que nesse plasmídio tenha o fator F, fator de fertilidade. Então essa bactéria tem um plasmídio aqui com o fator F, vamos desenhar o fator F aqui. Ela tem um plasmídio com o fator F, ela faz uma cópia desse plasmídio e passa para outra bactéria que não tinha esse fator F. Bactéria que tem o fator F, F+, também chamada de bactéria macho, e bactéria que não tem, F-, bactéria fêmea. Tá? Então vamos ver o processo aqui. Ó. Eu tenho uma E. coli é a Escherichia coli, né, uma bactéria do tubo digestivo, aí, um coliforme, F-, fêmea, e uma bactéria F+, macho. Tá? Está o DNA bacteriano aqui, circular, né? Está sendo chamado de cromossomo bacteriano, não é um nome muito bom não, mas deixa, né? E aqui nós temos o plasmídio, e nesse plasmídio aqui tem o fator F, fator de fertilidade. Então, bactéria que tem o fator F, ela cria uma ponte chamada tubo de conjugação, comunicando as 2 bactérias. Ela vai duplicar o plasmídio dela e vai passar uma cópia para outra. Então, ela continua tendo o fator F e a outra que não tinha agora vai ter também. Tá? Depois elas se separam, né? Opa, não é ali, opa, né? É aqui, né? Então depois elas se separam e vão ter 2 bactérias macho agora, 2 bactérias com fator F, tá? É simplesmente isso, a conjugação bacteriana. Agora, qual que é a importância da conjugação bacteriana? A importância grande da conjugação bacteriana, tá?
é que junto com o fator F, lá na bactéria, pode ter um fator de resistência antibiótico. E aí esse fator de resistência antibiótico também vai ser transferido para outra bactéria. Então isso é um problema em hospital principalmente, onde vai o doente com um monte de bactéria, e está aqui a confusão danada, bactéria de um pula para o outro, né? E aí elas podem conjugar. Aí você imagina, eu tenho a bactéria A, vamos supor, imagina que ela tem um plasmídio e um fator R. Ela já é resistente ao antibiótico, né? Amoxicilina, por exemplo. E a bactéria B, resistente a outro antibiótico, cloranfenicol, por exemplo. Elas trocam material genético e aí lá na frente sai bactéria o quê? Resistente a 2 antibióticos ao mesmo tempo. 2 ou mais, tá? Antibióticos ao mesmo tempo. E no ambiente hospitalar, se alguém pegar essa bactéria, então vai complicar bastante a vida dele, né? É o problema que a gente fala da infecção hospitalar, tá? Contaminar-se com bactérias no ambiente do hospital, bactérias ou outros organismos, né, gente? Geralmente bactérias. Principalmente bactérias resistentes a bastante antibióticos, tá? Aqui nós temos duas bactérias formando aqui o tubo de conjugação entre elas, tá? Para passar de plasmídio de uma bactéria para outra. Um outro processo de passagem de material de uma bactéria para outra é usando um vírus, né? Então está o vírus bacteriófago, ele invadiu essa bactéria aqui, colocou o DNA dele, né? O DNA viral dele, colocou lá dentro, certo? Bom, o DNA dele está representado em vermelho, DNA da bactéria em laranja. Aí o que acontece, né? Durante a reprodução, vai montar novos vírus. O certo é que na hora que monte o novo vírus, o vírus vá com o material genético viral, vermelho. Mas às vezes dá erro e o vírus vai com o material genético bacteriano ou misturado, certo? Então imagina se um vírus desse aqui, ó, vai com material genético bacteriano e ele parasita outra bactéria, ele pode passar o material genético dele para outra bactéria. Aquele chamado ciclo isogênico, em que ele pega o material genético dele e insere no material genético da outra bactéria. Então o que acontece? O gene que existia aqui nessa bactéria, sei lá que gene é esse, inclusive pode ser gene de resistência a antibiótico também, qualquer gene, está aqui, está nessa outra bactéria. Então teve uma transferência de material genético de uma bactéria para outra. Tá? Então isso é considerado um processo de mistura de material genético, um processo sexuado. E o outro processo sexuado ocorre quando uma bactéria morre, né, por uma razão qualquer, aí estourou por uma razão qualquer, e fragmentos do material genético dela são absorvidos por outra bactéria e se inserem no material genético da outra bactéria. Então tinha um determinado gene aqui, que eu não sei qual que foi absorvido por essa bactéria, que agora está nessa outra bactéria. Inclusive, conforme eu falei, pode ser um gene de resistência a antibiótico, tá? Gente, isso aqui é interessante, porque essa propriedade chamada transformação é que nos permite colocar genes dentro de bactérias, naqueles procedimentos que a gente chama de DNA recombinante, engenharia genética, né? Essa propriedade aqui que permite que seja possível colocar genes no material genético de bactérias, tá? Tem a ver com isso aqui. Muito bem. Nesse slide aqui, que é pedaço de uma questão que caiu no vestibular da UFMG, nós temos então os 3 processos, e eles perguntaram lá o nome dos 3 processos. Então vamos ver, né? Observa bem aí, ó. Processo 1, processo 2, processo 3, tá? Você consegue identificar os 3 processos? Vou dar um tempinho para você aí. Para o vídeo aí, né? E tenta identificar os 3 processos. Então vamos dar o gabarito, né? Processo 1 está usando um vírus, material genético passando por um vírus, transdução. Processo 2 usou uma ponte citoplasmática, um tubo de conjugação. E não está tão tubo aqui senão, né? Mas é tubo de conjugação. Conjugação. E o processo 3,
absorveu fragmentos de DNA que estavam livres no ambiente, transformação bacteriana. Tá? Vocês acreditam que o pessoal reclamou pra caramba dessa questão? Reclamou pra caramba. Eu acredito porque não conhecia. Né? Reclamaram e falaram, mas isso é decoreba, não sei o que, tarará, tarará. Mas, gente, é assunto, é matéria. Não tem jeito muito diferente de perguntar isso aqui, não. Tá? Inclusive, tá uma pergunta até bem fácil. Né? O pessoal chorou até. Tá? Me assusta quando é estudante da área de saúde, principalmente o pessoal da medicina, né, reclamando de questões desse tipo. Mal sabe eles o tanto de coisa que eles vão ter que decorar depois durante o curso. Né? Mal sabe eles. Os outros representantes, então, de bactérias, né, do reino Monera. Então, nós temos os PPLO, organismos parecidos com os da pleuropneumonia, né, inicial em inglês, chamados também de microplasmas. Os microplasmas foram descobertos aí durante a Segunda Guerra Mundial. São as menores células vivas conhecidas, tá? São capazes de causar doença na espécie humana. Originalmente, elas foram descobertas em galinha, tá? Causava pleuropneumonia em aves, certo? E mais algumas causam pleuropneumonia na gente também. São semelhantes a bactérias, mas não têm parede celular, são muito simples, muito pequenos, tá? Menores células vivas conhecidas, né? Elas são do tamanho dos maiores vírus. No homem, então, pode provocar pneumonia. Tá? Por isso que não é muito aconselhável o tal de criação de aves em ambiente urbano. Né? O tal do galinheiro, por exemplo, é bom que ele fique afastado. Né? Se tem um quintal, tem um galinheiro, é bom que ele fique afastado. Pior que às vezes ele está afastado do dono das galinhas, mas está do lado do quarto de dormir do vizinho. Né? Então isso não é muito bom, não. Rickettsia são bactérias estritamente parasitas, tá? Estritamente parasitas, extremamente pequenas. Todas elas são parasitas intracelulares. Opa, então não é só vírus que é parasita intracelular obrigatório, não, hein? Rickettsia também é. Uma das características mais importantes da Rickettsia é que ela tem uma relação parasitária com artrópodes, piolho, pulga e carrapato. Lembrando, né, aproveitando aqui, piolho e pulga são insetos, né? Carrapato é aracnídeo. Tá? Então, geralmente, elas são transmitidas por picada desses animais. Tá? Causam doenças importantes, como a febre maculosa, transmitida por carrapato, e alguns tipos de tifo também. Né? Então, aqui está mostrando aí as Rickettsia dentro, né, do ambiente de uma célula. Tá? Em Belo Horizonte, alguns anos atrás, nós tivemos um caso aí de febre maculosa no parque lá que existe lá na Pampulha, né, por causa de carrapatos, né, o famoso carrapato estrela de capivaras. Né? Então isso causou um problema danado e hoje em dia o pessoal já olha a capivara assim já com mais medo, né, pela possibilidade dela carregar os carrapatos transmissores dessa doença que pode ser fatal. Né? Bom, importância das bactérias. Bactérias são decompositores de matéria orgânica, juntamente com os fungos. Então, elas reciclam a matéria orgânica, os nutrientes aí na natureza, muito importante. Bactérias são usadas em fermentações industriais para a produção de algumas substâncias, né, como ácido lático, né, que é fabricado aí durante a fermentação do leite, na produção de iogurte, coalhada, queijo, né? Produção de vinagre, que é ácido acético, né? Fermentação para a produção de gás, né? O gás metano, biogás, né? Gás do lixo, né? Produção de álcool, álcool não, tá? Cuidado, álcool não. Álcool, a fermentação que produz álcool é feita por fungos, tá? Anota isso aí, cuidado, senão você cai nessa, tá? Bactéria não faz fermentação alcoólica. E as bactérias fazem um processo nas raízes das plantas chamado fixação biológica de nitrogênio. Tá? Elas se associam com as raízes das plantas. Essa associação é chamada bacteriorrhiza. Então você tem uma raiz de planta que geralmente são as leguminosas, né? Feijão, soja, por exemplo. Elas entram nas células da raiz, as células crescem, formam esses nódulos. Se você corta um nódulo desse e olha dentro do microscópio, isso aqui é dentro de uma célula, tá, gente? Dentro de uma célula.
E esses pontos aí dentro da célula, e essas coisas compridas aí dentro da célula, são bactérias fixadoras de nitrogênio. O que elas fazem? Transformam nitrogênio do ar que existe no solo, tem ar no solo, né, gente, entre as partículas, oxida esse nitrogênio, formando nitrato, tá? Formando nitrato, que é um nutriente essencial, importantíssimo para as plantas. Às vezes, né, forma também amônia, tá? Aí já é um processo de redução. Às vezes também forma amônia, certo? A amônia também pode ser utilizada pelas plantas. A amônia, NH3, e o amônio, NH4+, né, o íon amônio. Bactérias são usadas em técnicas de biologia molecular, engenharia genética, para quem gosta de falar assim, né? O pessoal da área não gosta, não. É tecnologia do DNA recombinante, tá? Porque a partir de bactérias são obtidos plasmídios, que são usados nas técnicas, enzimas de restrição, né? DNA polimerase bacteriana é extremamente utilizada nessas técnicas, tá? Então tem uso aí em biologia molecular. E bactérias, evidentemente, são causadoras de doenças, certo? Bom, em relação às doenças, nessa aula nós não vamos falar sobre as doenças causadas por bactéria, não, tá? Porque não faz sentido a gente pegar aqui um espaço online para ficar falando de doenças causadas por bactéria. O mais importante é você fazer uma pesquisa, né? O ideal é construir um quadro, né? E nesse quadro, então, você relacionar quais são as principais doenças causadas por bactérias, o nome da espécie da bactéria, viu, gente? Costuma ser cobrado, geralmente tem a ver com o nome da doença, né? Tuberculose, por exemplo, Mycobacterium tuberculosis, tétano, Clostridium tetani, né? Então, geralmente tem a ver. As características gerais da doença, os sintomas, sinais e sintomas, né? 2 ou 3 aí, os mais importantes, né? Como é que ocorre a transmissão e como é que é feita a prevenção ou profilaxia. Lembrando sempre, quando vai falar de prevenção, de falar se tem vacina, se não tem vacina, tá? Então aqui estão algumas doenças causadas por bactéria, pneumonia, tuberculose, hanseníase, né, antigamente chamada de lepra, difteria, coqueluche, tétano. Por que o tétano está em amarelo? Porque essas bactérias atrás aqui, ó, que parece um palito de fósforo, tem uma cabecinha assim, ó, são as bactérias do tétano, tá? Botulismo, que é um parente do tétano, cólera, disenteria bacilar, febre tifoide, tifo, peste bubônica, leptospirose, meningite, blenorragia, conhecida também como gonorreia, sífilis, né? Então, todas essas aí são doenças causadas por bactérias. Blenorragia e sífilis são DST, doenças sexualmente transmissíveis. E hoje a gente está preferindo chamar de IST, infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, aconselho vocês a fazer um quadro simples, tá, gente? Não exagera, não. Isso aqui não é medicina, tá? Isso aqui é biologia. É para ter uma noção geral a respeito dessas bactérias, tá certo? Bom, as cianobactérias, as algas azuis, cianófitas, antigas cianófitas, né? Então elas são do reino Monera, né? São procariontes também, você viu o DNA delas misturado com o citoplasma, né? Inclusive tem ribossomos, né? Aqui junto, próximo ao DNA, né? Elas têm membrana plasmática, certo? Tem parede celular, tem uma camada gelatinosa em volta na maioria das vezes, membrana plasmática está ali, parede celular, camada gelatinosa, né? E o que chama atenção nela é que ela tem um grauzinho a mais de complexidade, que ela tem essas membranas, né, espalhadas no citoplasma, membranas com clorofila. Parece muito com retículo endoplasmático, mas a gente não chama de retículo endoplasmático porque não tem função de retículo endoplasmático, tá? Então a gente não chama de retículo endoplasmático, tá? Mas parece bastante mesmo com retículo endoplasmático, certo? Bom, e entre essas membranas ficam os pigmentos necessários à fotossíntese. Ela faz fotossíntese tradicional, que é as clorofilas aí que ficam entre esses pigmentos, tá? Aqui nós temos alguns gêneros, né, de cianobactérias, a oscilatória, nostoc, glucapsa, né, anabena, certo?
são gêneros. Aqui embaixo uma floração. Ah, da flor? Não, floração é uma proliferação de algas, tá? Proliferação de algas, chamada também de bloom, certo? O pessoal usa o termo bloom também. É uma proliferação de algas. Então nós temos aqui a floração da Gleocapsa, tá? A água ficou meio esverdeada, né? Isso aí numa lagoa, a água ficou meio esverdeada. Ah, mas como é que você sabe que é Gleocapsa? Pega a amostra, vai para o microscópio e ela é desse jeito, tá? A forma dela é essa aí. Se em volta aqui é a cápsula dela, cápsula gelatinosa que ela tem em volta, tá? E ela fica nessas colônias aí, né? De 4 células aí, certo? Então isso é uma floração de cianobactéria, muito comum, tá? Em algumas lagoas ficarem esverdeadas por floração desse tipo de alga. Mas tem outras algas que provocam floração também, tá? Características, né? Algumas delas vivem em forma colonial, como é o caso da anabena, né? A anabena estava aqui, ó, né? Nosso toque também, né? Algumas vivem em forma colonial, e nessa colônia tem 3 tipos de célula. A célula vegetativa, número 1, que é a célula comum, que faz fotossíntese aí, tradicional. O heterocisto, número 2, que é uma célula grande, capaz de produzir nitrato, né? Então, essa capacidade de produzir nitrato a partir de oxidação de nitrogênio, nós já falamos agora há pouco, é a fixação biológica de nitrogênio, que as bactérias podem fazer nas raízes leguminosas. Aí essas algas podem fazer também. E a cineto número 3, que tem uma parede espessa, uma parede muito espessa. Então, ele é uma forma de resistência. Como assim? Se a lagoa secar, morre tudo, menos o acineto. O acineto é uma forma de resistência. Quando chover, a lagoa encher de novo, ele reproduz, reconstitui várias colônias aí dessa alga. Perfeito? Bom, e as cianobactérias, até onde a gente sabe, né, elas só reproduzem assexuadamente, tá? Pode ser por cisciparidade, uma célula divide dá 2, ou pode ser por hormogonia. Hormogonia é um processo que só existe nelas. Como é que é isso? Você tem uma colônia, algumas das células da colônia têm parede grossa, parede grossa. E aí, com o movimento da água, né? A água está lá sempre em movimento, né? Tem umas ondinhas para lá e para cá, mesmo na lagoa. Então, com o movimento da água, essa colônia quebra em 3. Aí você vai falar assim, mas isso é acaso. Isso é fragmentação, isso é casual. Né? Não é não. Sabe por quê? Porque nas bordas do hormogônio, a ligação das células é frágil. Então já é feito para romper. É feito para transformar uma colônia em 3. E inclusive o hormogônio, por ter paredes mais espessas, também é uma forma de resistência. Tá? Bom, basicamente o que tinha para explicar era isso, mas eu vou aproveitar aqui o finalzinho para falar para vocês como que é identificada uma bactéria em laboratório. E no caso de doenças, por exemplo. E eu vou pegar um exemplo aqui que aconteceu nos Estados Unidos, né? Logo após o 11 de setembro, teve um ato de terrorismo nos Estados Unidos que não foi muito bem esclarecido até hoje, né? Parece que era terrorista interno, né? Que espalhou cartas contendo um pozinho branco, e esse pozinho branco esporos de uma bactéria chamada Bacillus anthracis. Uma bactéria perigosa, se inalada, ela causa problemas sérios no sujeito, levando inclusive à morte, e algumas pessoas morreram por causa disso. Tá? Foi uma neura na época. Tá? Isso aí o pessoal ficou extremamente preocupado. Tá? Muito bem. Para identificar uma bactéria, coleta-se a amostra onde você acha que a bactéria está presente. Tá? Cultiva aquilo e isola a bactéria de outras bactérias que porventura estejam presentes ali também. E aí vai ser feito uma série de testes com essa bactéria. Tá? Vai colocar em tubos de ensaio ou então em placas de cultura, né? Placas de Petri, tá? Para verificar o que essa bactéria faz do ponto de vista de funcionamento. Porque a morfologia você vê no microscópio. São bacilos, né? São bacilos.
a bactéria lá é um bacilo, então pode ser ela, né? Então agora vamos ver se é ela pelo funcionamento, tá? Então você faz teste de motilidade, se ela tem capacidade de movimento, tá? Ela vai ter capacidade de movimento se ela tiver flagelo. Vocês viram na imagem aí que o Bacillus anthracis não tem flagelo, então ele não tem capacidade de movimento, tá vendo? Então, para ele, capacidade de movimento é negativa. Ele não tem capacidade de movimento. Agora, como é que olha isso, Ramon? Gente, não vou ficar entrando em detalhe em tudo, não, tá? Mas só para você ter uma ideia. Põe no tubo de ensaio num ponto. Se ele espalhar pelo tubo de ensaio, né, um gel, um meio, não um meio líquido, um meio mais gelatinoso, se ele consegue espalhar ali, é porque tem motilidade, tá? Se ele produz catalase, que é a enzima que quebra a oxigenada, se ele tem corpos diferenciados dentro deles, chamados corpos parasporais, se ele tem glóbulos de lipídios, se ele reage com uma proteína chamada lestovitelina, se ele usa citrato como fonte de energia. Olha só, põe no tubo de ensaio com um material verde. Isso é um reagente. Esse reagente contém citrato. Se ele não usa citrato, menos, o material continua verde. Se ele usa, muda de cor para azul. Tá? O Bacillus anthracis, por exemplo, é variável. Tá? Alguns fazem, outros não. Certo? Se ele cresce em meio anaeróbico, sem oxigênio, tá? Então faz uma série de testes. Eu coloquei esses 7 testes aqui, sem contar a observação da forma da célula no microscópio, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas são mais testes, tá? São muitos testes que são feitos, tá? E aí você tem essa tabela. E aí por essa tabela, você vai vendo, né? Ah, ele não tem motilidade, ele produz catalase, ele não tem corpos parasporais, ele tem glóbulos de lipídio, ele reage com a lestovitelina, ele citrato não vale, ele cresce meio anaeróbico, ele blá blá blá, ele blá blá blá, ele blá blá blá. Então é uma série de outros testes. Aí, quando você tem aquele conjunto fechado, então aí você fala assim, pô, é o Bacillus anthracis. Ah, não, não é o Bacillus anthracis, né? Porque ele tem motilidade, é o Bacillus cereus, por exemplo. Tá certo? Então esse é o teste diagnóstico que é feito no laboratório. E isso demora dias, viu, gente? Cultivar, isolar, colocar, ler o resultado. No mínimo aí 5 dias para você ter certeza aí da identificação de uma bactéria dessas. Ok? Muito obrigado a vocês por ter assistido aí essa aula até o final, tá? Estamos aqui sempre que vocês precisarem, certo? Daí inscreva-se aí no canal, curta aí as nossas aulas, tá? Tendo dúvidas ou tendo sugestões, eu preciso de uma aula de tal assunto, né? Coloque aí nos comentários, tá? Se for possível, tá? Se for possível, a gente grava essa aula aí e tenta dar uma orientação para vocês, ok? Muito obrigado a todos vocês, até a próxima.